Olá, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que você ama. 3 portas. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Autor anônimo. Este pensamento tão simples e sábio nos chama a atenção para 3 virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da vida: a humildade, a inteligência e a maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassos. Será que porventura já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela, precisamos passar por 3 portas. Vamos a elas? A primeira delas é a porta da humildade. Humildade para reconhecer nossos erros. O que geralmente trava esta porta é o orgulho, que tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre os nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas daquilo que for, é preciso ter humildade para reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes. Aliás, ninguém tem. Mas o nosso orgulho se recusa a admitir isso, e por tal razão Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. E nós sempre nos achamos lá no alto, não é? A humildade nos tira das alturas e nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humilde tem sua raiz etimológica no grego humus, que significa terra. Humilde, portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os pés no chão. Como espíritos em construção, ainda temos uma boa parcela de inabilidades e ignorância, o que não é nenhum demérito. Isso não nos diminui, pois o erro não nos define. O erro é apenas uma fotografia que retrata nossa condição num determinado momento da nossa existência, mas que não define aquilo que poderemos nos transformar segundos depois. Depois de passarmos pela porta da humildade, ufa, já fizemos um grande avanço, estaremos diante da porta da inteligência. E não nos será exigido qualquer conhecimento acadêmico, basta a reflexão sobre o que aprendemos com os nossos erros. A maioria de nós costuma ficar remoendo em culpas pelos equívocos cometidos, mas não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Jesus afirmou que a verdade nos liberta. Então, qual é a verdade sobre o nosso erro? O que nos levou a cometê-lo? Que motivações internas tivemos para agir daquela forma? Não são perguntas tão fáceis de serem respondidas, pois exigem certa introspecção, mas são fundamentais, porque funcionam como endoscopia da alma, sem a qual ficaremos sem o diagnóstico dos nossos males e, portanto, sem as chances de cura. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir e melhorar nesta vida. Quando deixamos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos às mais diversas conclusões. Entre elas são as mais comuns. Agimos por imprudência, inexperiência, insegurança, desatenção, medo, inveja ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao outro. Aqui eu fico com Chico Xavier. Cada pessoa se encontra num grau de maturidade especial. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos das nossas limitações. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez, e vão surgir. E quando isso acontecer, nós a identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já saberemos na carne que elas nos machucam. Essa é a terceira porta que nos põe definitivamente em liberdade. A porta da maturidade, que somente se abre quando nos decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. Talvez uma tendência instintiva ainda queira repetir a experiência do erro, queira tropeçar na mesma pedra, porque, de alguma forma, algum tipo de prazer obtenhamos.
Isso é muito natural e até humano, eu diria. A natureza não dá saltos. Mas, quando isso acontecer, e vai acontecer, façamos o esforço de nos lembrarmos de dores e desgostos que vêm depois que tropeçamos na pedra. Recordemos o que já sofremos e imaginemos o quanto sofreremos novamente. E diante da pedra do tropeço, nos perguntemos: vale a pena sofrer outra vez? Vale a pena não crescer? A vida não recompensa amadores. O nosso progresso espiritual, o nosso aprimoramento moral é, sem dúvida nenhuma, a grande e principal missão que temos na nossa jornada terrena. Na nossa doutrina espírita, damos o nome a essa missão de reforma íntima. É o caminho e a maneira de alcançarmos esse progresso, essa evolução. E é exatamente sobre isso que o texto de hoje nos convida a refletir, a nossa reforma íntima. Mais que uma simples reflexão, José Carlos de Luca, o autor do texto, nos traz um roteiro simplificado de como fazer isso. Reconhecer o erro, assumir o erro e corrigi-lo com humildade, inteligência e sabedoria. Essas três virtudes, muitos nos lembram a máxima grega que diz: conhece a ti mesmo, que os filósofos indicavam como o melhor caminho para uma vida reta e digna. As leis divinas, as bases da moralidade humana, estão gravadas em nossa consciência. Não precisamos de alguém que nos aponte. Nós mesmos somos capazes de identificar os pontos onde precisamos melhorar, mas sem que isso não seja uma tormenta, um sacrifício. Não é isso que Deus espera de nós. Deus nos conhece profundamente e sabe que não somos perfeitos, mas que estamos a caminho da perfeição. Então, sem julgamentos e muito menos sem nenhum tipo de condenação, devemos refletir e agir. Ele, o Pai, quer apenas a nossa boa vontade, nosso melhor sentimento e desejo de evolução. E para isso está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos suportando, intuindo e orientando. Ele espera a nossa perseverança. Basta que pratiquemos o conselho do Mestre Jesus: vigiai e orai. E sempre que a nossa vigilância nos mostrar uma situação em que ou precisamos de ajuda para suportar, ou de sabedoria para distinguir uma coisa da outra, basta levarmos nossos pensamentos ao alto e pedir ajuda através de uma oração simples e sincera, que esse auxílio, essa ajuda chegará até nós através dos auxiliares de Jesus, para que possamos viver a vida, esse presente que Deus nos deu, da melhor forma possível, com alegria e felicidade, crescendo, aprendendo e evoluindo, sempre. A oração da serenidade, no seu início, é uma boa maneira de falar com Deus e com Jesus, pedindo humildade e sabedoria, força e coragem para poder passar pelas três portas mencionadas. Diz a oração: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para acertar as coisas que não posso modificar, coragem para notificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez. O texto de hoje foi extraído do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca, no capítulo Três Portas. Que a paz, a luz e o amor do nosso Mestre Jesus nos inspire, proteja e nos auxilie a passar pelas portas. E com isso, possamos cada dia viver mais e mais o Evangelho de Jesus, com alegria e com a graça de Deus. Que Deus abençoe o nosso dia.